Vamos para mais um cafezinho? Dessa vez vamos falar de teste. Bom, ontem eu fiz um field teste porque eu falei no Busca esses dias que vou ter que refatorar um código que foi escrito pra galera que curte clean code. Então assim, tô felizão, cara. E tem muito teste. Esse código foi, a pessoal assim foi muito preocupado em escrever teste. Então assim, não sei se a cobertura de teste tá boa. mas isso que me motivou assim a fazer esse cafezinho. Vamos lá. Bom, primeiro, assim, quando a gente vai falar de teste é necessário? Tem uma galera que. Ontem eu falei de log de produção, a galera vai falar que tem sênior que não gosta de log de produção. Eu já trabalhei com sênior que, tipo, não gostava de teste, né? Eu mesmo tenho uma época que eu não gostava tanto de teste, mas hoje, cara, hoje eu tenho uma máxima. Eu digo, código sem teste é código não confiável. Código sem teste automatizado é código não confiável, né? E aí, assim, se eu comitei meu código e eu não rodei todas as suítes de teste, porque assim, um teste, e assim, se você estiver fazendo errado ali, tipo, não vou falar aqui o certo ou errado, assim, não vou bater nessa tecla porque eu não sou seguidor do Clean Code, né? Mas se você tiver assim, tipo, fazendo teste só para passar no teste de cobertura, cara, repensa aí a forma que você faz, né? Eu imagino que cada teste tem que ter um objetivo, né? É assim, tipo, eu quero testar uma função tal. Eu não. As pessoas costumam. E as ideias falam isso, vou gerar os testes. Aí dá um teste por função. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu gosto que cada teste deve ter uma hipótese. Eu boto assim, ó. E aí, assim, eu gosto muito do JUnit 5, porque o JUnit tem um tal de display name. Você consegue escrever aquela hipótese em texto plano lá. Ou, sei lá, você quer fazer um Cucumber lá, tipo. Eu já usei Cucumber no projeto, mas eu tava só como consultor independente no projeto. Pela minha própria empresa, né? Eu tava como consultor do tipo do produto. A galera usou Cucumber, falou que ficou muito bom, mas eu não cheguei a ver o código, assim. Eu só tava ali auxiliando eles em coisas mais mundanas, digamos assim, né? Coisas mais baixo nível, né? Mas o. Voltando a falar aqui, né? Eu acho que cada teste deve ter uma hipótese. Então eu sempre pego e falo assim: ó, se acontecer tal coisa, ou validando tal comportamento. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, assim, um dos casos que eu peguei, né? Uma função lá com, sei lá, 200, 300 linhas, né? E aí você pega um monte de assert, um monte de validação, aí você olha, você não sabe o que a pessoa está testando. Você não sabe assim, pô, o que o cara tá validando aqui, né? E aí se quebrar aquela função, o que eu faço? Tipo, eu costumo não tocar. O que eu faço? Eu mexo aqui dali para legacy, e aí eu vou alterando meus códigos. Se quebrar, eu tento achar alguma coisa ali. Normalmente não quebra, né? Esses testes eu acho muito curioso. Quando eu vejo esses testes assim, eles não quebram. Tipo, e aí eu fico assim, cara, será que aquilo aqui tá funcionando mesmo? Tipo, dá vontade de pegar, entrar no teste, ver o que está testando para ver se ele funciona mesmo. Porque tem muito teste que é assim, né? Por isso que, se você for ler sobre a teoria de TDD, não DDD, TDD, Test Driven Development, você vai ver que um ciclo, né? Red, Green, Refactor, né? Então, assim, vermelho, verde e refatório, né? Por que eles promovem, né? E aí, sim, já vou falar que a galera que fala, mas TDD não tem design, o código TDD fica ruim, não sei o que, não sei o que. Galera, ouve tudo, depois julga, né? Porque, assim, ó, no Red você tem que fazer um teste que fale. E aí a galera pensa, eu vou escrever o teste antes do meu código. Não, só faz o teste falhar. Por quê? Eu fico pensando assim, por que tem que fazer o teste falhar? Porque se o teste nunca falhou, pode ser que ele nunca funcionou. Então, se você tem que ter uma ciência de que aquele teste realmente falha. Se aquele teste não falha, ele não testa, entendeu? Porque o que o teste está me protegendo? O teste está me protegendo que em futuras alterações. Eu gosto muito do teste como um histórico das releases passadas. Então, no histórico das releases passadas, eu fui lá e eu implementei algumas lógicas de negócio que são validadas em teste. Então, assim, o teste não está lá para passar em cobertura de teste. O teste está lá para, sei lá, rodar validar alguma regra de negócio.
Isso pode ser regra alto nível como uma regra baixo nível. Eu já falei aqui de uma vez que eu já falei, né, várias vezes, eu sempre falo, né, do caso que eu tinha um buffer lá que era complicadíssimo. Eu queria extrair aquele buffer, então eu criei uma classe, extraí o buffer, coloquei todas as regras do negócio daquele buffer, né? E tem até um vídeo meu recente que eu mostrei isso, que eu fiz o do último do Storm4j. Procura aí nos meus vídeos aí, você vai ver lá um que eu tô de pé aqui com uma camisa azul. É, e, e aí que eu falo lá, foi muito bom que eu peguei, no meu caso, o código não estava funcionando, então eu peguei a minha classe que fazia um buffer de mensagens, extraí ela e fui testando cada hipótese. E quando eu testei cada hipótese, né, aí eu vi que realmente, olha, tinha tal coisa falha, tal coisa falha, aí eu consertei e começou a funcionar. Então foi extraindo a lógica, fazendo o teste, fazendo o que ou é planejado fazer, encapsular a complexidade. Encapsulei a complexidade daquele componente, aí você tem que pensar em componentes, tem que criar abstração, né? Galera que não cria abstração, que só cria helper, né? O engraçado é que o helper, ele não tem uma... Quando você cria um helper, ele não tem uma lógica de negócios. O helper tem um processo, e aí você não consegue testar o helper, entendeu? Se você der uma responsabilidade pro helper, olha, isso aqui deve fazer isso, quando isso, você vai conseguir testar aquele... Aí assim, helper é o pior nome que existe, porque assim, não existe helper em programação. Não existe. Tipo, existe alguma outra coisa, mas helper ajudar o quê? Ajudar quem? Tipo, quem ajuda helper helper é ajudador, né? Mas tá ajudando quem? Tipo, não existe esse ajudador, tipo, a helper é sempre alguém adjunto, né? Mas não é assim, tipo, se alguém é adjunto, ele tá fazendo a responsabilidade de alguém, né? Então é sempre vou pensar nisso, né? Talvez seja código ali que você tentou não fazer repetido e acabou ficando repetido, né? E aí, assim, voltando aqui ao assunto, né? Que eu tava falando mesmo, o meu teste ele tem que ter um objetivo, né? Cada teste vai ter um objetivo de negócio específico. Então, se falhar um teste específico, se a pessoa pegar um código meu, falhou um teste específico, ela vai ler lá e fala assim, ó, aí pode ir no display name e olhar assim, vai ter lá algum enunciado em inglês, né? Porque meu código é em inglês, né? Porque eu trabalho pra gringa, né? Não ganho em dólar, não, em euro não, tá? Só ganho em real mesmo, pelo escritório do Brasil, mas trabalho pra Derby. E aí você vai ler lá, ó, vai ter uma enunciado de negócio ali. E aquele teste só faz aquilo. Aí entra pra dentro do teste. Vamos falar de dentro do teste. O que a galera costuma fazer com dentro do teste? Costuma dar... Costuma não... Aquilo que eu falo sempre, né? Costuma... quando cria métodos, diz exatamente o que está que ser feito. Eu não quero saber se o teste está copiando YAML para o Kubernetes. Eu não quero saber. Eu não quero saber se o teste está, sei lá, tipo, para mim, assim, um teste ele tem que ter passos, né? E aí passos é assim, dado que. Então, por exemplo, assim, dado que o meu software está rodando, beleza. E aí eu posso passar a configuração. Acabou. Assim, aí o que a galera faz? A galera fala assim, que eu já vi isso, não pode repetir código. Então, assim, em vez de botar o dado que, o que o cara faz? O cara cria uma estrutura, dá um nome pro teste, aí pega aquele nome do teste e vê naquela estrutura. Já começou que assim, eu leio o teste, eu não sei, assim, copia YAML. Aí você fala assim, tá aqui YAML. Para quê? Aí você fala assim, não, o que tá fazendo aqui? Eu não sei o que tá fazendo. Tipo, você fala assim, dado que meu software esteja rodando e que seja essa... Porque assim, o cara que tá lendo o teste, ele tem que saber exatamente... Ele não tem que abrir outro arquivo. Ele não tem que ficar navegando em outro arquivo. Eu prefiro que o teste tenha 200 linhas ali, mas eu consiga ver, ó, dado que eu tenha um software com essa configuração, que eu envie tais requisições. E aí, tipo, eu posso escrever a requisição ali. A requisição não tem que estar em outra, a não ser que seja uma repetitiva, né? Eu sempre tenho os pontos que é repetitivo. Por exemplo, eu vou mandar para um tópico que eu sei que é um tópico de erro, né? Não, desculpa. Vou mandar para um negócio ali que eu sei que é um negócio de tratamento de erro, né? Então, assim, sempre que tem um tratamento de erro, o que eu faço? Eu ponho algum negócio na mensagem que eu digo, olha, tem erro aqui, tem erro aqui. Eu sempre tenho um campo de erro nas minhas mensagens de teste, né? Tem erro aqui, tem erro aqui. E aí eu valido, eu falo assim, ó, onde ele passou? Ele passou no cara de erro e ele não passou no cara de acerto, né? É como se tivesse botado um boolean em cada um, né? É nulo, eu boto um boolean em cada um. Aí sim, se for nulo, se não para passar, tem que ser nulo. Se passou, tem que ser. Então acabou.
Então, por que põe um boolean? Porque se passar em um, passar. Por que põe um nulo? Porque se passar em um depois de passar em outro, ele pode ser subscrito. Então eu quero ver se aquele valor foi alterado ou não foi alterado, entendeu? Entendeu? Captou a vossa mensagem? Se aquele valor foi alterado, tá errado, né? Então, assim, o teste ele tem que dizer para você o que ele está fazendo. Se ele não dizer para você o que ele está fazendo, se ele não for explícito, se a pessoa que, pô, deu erro ali, a pessoa tá acabando a release dela, ela fala assim, cara, eu vou ter que ter esse teste. Putz, que trabalho, né? Pô, que presente você me deu, né? Então, assim, o teste tem que ser legível, né? E a outra coisa, pro final, né? O teste tem que verificar realmente, né? Porque eu já vi, assim, eu trabalhei numa empresa que a gente botou lá, tem que ter no mínimo 80% de teste, né? E aí, assim, a gente pegou, discutiu, baixou pra, era 85, baixou para 80, não sei o que, debateu. Aí teve uma hora que eu pensei assim, peraí, eu vou tentar rodar em... Eu pensei assim, né? Eu vou pegar esses... Se é 80, eu vou pegar esses 20% aqui e vou tentar executar em produção, né? Produção não, tipo, em sistema, né? Aí depois o sistema comecei a executar. Falei assim, quando é que pode dar eu olhei para esses 20 eu olhei assim, quando é que pode dar esse erro aqui de cair nesse código? E aí eu olhei e verifiquei, não estava testado, né? E aí eu consegui até emular aquele cara em teste. E aí a segunda coisa que eu descobri, né? Não funciona. É como se assim, eu quero mostrar essa mensagem de, tipo, o arquivo não existe. Eu quero mostrar essa mensagem de erro. E aí eu vou lá, subo o sistema de produção, faço o arquivo não existir, sei lá, apago o arquivo durante a execução, e aí tento rodar o negócio. E aí, entendi. Que, tipo, isso é um caos engenharia de caos, né? E aí consegui chegar naquele código, eu vi, não funciona. Então é sempre bom, assim, se você é esses 20%, tenta pensar, pelo menos, quando é que ele não quer. E do ponto que passa do código, você tem que validar. Tem que validar. Porque assim, eu já peguei muito código. Aí você põe esses 80, né? Você fala assim, não, tem que alcançar 80%. Aí você põe lá, pô, passou tudo, mas tem um bug em produção. O que aconteceu? Tem um bug nessa linha. Aí aconteceu. O cara me chama a função, o cara nem me faz um assert no retorno. Tipo, cara, voltou alguma coisa do que você está chamando? Me verifica o que voltou. Porque o teste não é só para passar no relatório. O teste ele é para validar se o retorno está correto. E aí o que o pessoal fala assim, mais entendido? Fala assim que, ó, o pessoal que estuda o teste, né? Use e assim, seja repetitivo, galera. Pode ser repetitivo. Tipo, eu vou mandar o texto lá, tipo, eu sempre mando texto assim, tipo, isso não deve dar erro. E aí eu valido se o texto é isso não deve dar erro, né? E tipo, eu sempre faço esse teste, porque eu boto o texto lá que fala assim, ó, por exemplo, eu tava num teste lá que era retornar o tipo errado, né? E aí o texto que ele retorna assim, é para retornar um record lá, um objeto do tipo Avro, né? E eu retornei uma string do tipo, com o texto assim, isso não deveria ser uma string. Entendeu? E aí eu valido que tipo, aquilo não deveria ser uma string, tem que dar um erro, tem que soltar uma exception. Né? E ainda tem outros tipos de teste, por exemplo, a funcionalidade que eu falei tem que ter log de antes e depois. Aí assim, eu acho que esses caras vão me obrigar a botar teste de integração, mas eu não quero. Eu quero fazer tudo com teste. Porque o Kafka Stream tem uma funcionalidade boa de teste unitário, né? Que é o topology, o test topology, acho que uma coisa assim. Então, eu nem lembro mais o que é, porque eu fiz um wrapper para ele, né? Que tipo, eu pego meus objetos de configuração, passo para ele, ele já cria o meu Kafka Streams e me retorna aquele negócio rodando, e aí eu rodo, eu crio os meus tópicos, pego tudo, rodo e... Então, assim, eu meio que eu testo um Kafka Streams como se fosse caixa preta, mas é teste unitário, né? Mas é isso aí, pessoal. É isso aí sobre teste. Teste bem as suas aplicações, porque você vai agradecer um dia no futuro, caso... Pô, esse teste quebrou, cara. O que é isso? Nossa, velho, olha o que eu ia meter em produção. Você vai me agradecer um dia. Valeu!